Aqui estou chegando de volta em nossos vídeos a título de esclarecimento e refletindo acerca de verdades eternas. Eu trago um esclarecimento acerca de uma questão que tem permeado a mente de muitas pessoas, é a questão do destino eterno. Recentemente temos comentado esse assunto na classe de homens aqui na igreja, e a pergunta que tem surgido é: onde estão hoje aquelas pessoas que já partiram? Elas, tanto as que estão preparadas como as que não estão, já assumiram o devido lugar, ou elas estão esperando algo, nada aconteceu, ou o que vai acontecer ainda? Então eu queria deixar um esclarecimento acerca desta matéria em nosso vídeo nesta oportunidade, tá bem? Agradeço aqueles que têm nos acompanhado ultimamente em nossos vídeos através do Facebook. Temos também no YouTube, mas ultimamente mais no Face. E essa questão da eternidade, gente, é muito séria, é muito, vamos dizer assim, um assunto muito solene, porque está tratando de destino eterno, de uma relação da pessoa em um quadro onde não terá mais retorno depois de ultrapassar as fronteiras para a eternidade. Não tem como reverter o quadro, mudar mais nada. Os que estão preparados assumirão exatamente a postura que foi já designada desde a sua decisão nesta vida, e aqueles que não o fizeram, que partem despreparado, essas pessoas irão também arcar com as consequências eternas das oportunidades perdidas e, por sua vez, tendo que responder a Deus e arcar com as consequências. E nessa questão eu queria trazer uma palavra primeiramente acerca daquele que parte pronto, preparado para a eternidade. Essa pessoa está no estado de bem-aventurança, gente, porque aproveitou o tempo que Deus lhe permitiu na vida para examinar sobre o destino eterno e preparar a sua alma para estar com Deus. Por isso decidiu viver com Ele já agora, enquanto vida, porque quando parte, o quadro fica irreversível. E estou aqui com a Bíblia aberta no livro de Lucas, e o capítulo 16, versos 19 a 31, trata uma história, não é uma mera alegoria, não é uma comparação simplesmente, mas é uma história, não é uma parábola, pois o texto em lugar algum diz que é uma parábola. Pelo contrário, as indicações são claras de que era uma história contada por Jesus, e é uma história contada por Jesus. E nesse texto mostra dois homens que partiram para a eternidade. Um é conhecido como Lázaro, e era um mendigo, era um pedinte, era um doente, chaguento, e mostra um homem de uma classe diferente, uma classe alta, do âmbito social, mas que era avarento, é conhecido como o rico avarento. E o texto diz que ambos morreram, tanto Lázaro morreu, como o mendigo, como o rico morreu. E houve uma distinção aí até no sepultamento para o avarento, mas a Bíblia diz as condições prevalecentes para ambos logo em seguida. E eu leio essa parte, verso 22: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E agora você vê, sabe da história, que ele clama pedindo ajuda, pedindo alívio. Então a realidade é que
ambos morrem, o rico morre, o pobre morre, mas o rico também morre. E lá foi a diferença. Lázaro está numa situação conhecida como seio de Abraão, em estado de consolação, enquanto que o avarento se encontra em tormentos. Quero antecipar dizendo que não é por ser rico que esse homem estava no inferno agora. Não é por ser rico que ele estava nas agruras de tormentos, com sede, sem água, desejando uma gota d'água vinda do céu, no caso do seio de Abraão, para o aliviar. Porque esse texto retrata uma figura real do inferno. O que é o inferno? É uma prisão provisória que está determinada para aqueles que partem para a eternidade sem estarem prontos para encontrar com Deus. E esse homem é um exemplo disso, o avarento. E ele está aqui pedindo ajuda de um mendigo, que Abraão mande Lázaro vir para refrescar sua língua com uma gota d'água, um pingo d'água em seu dedo. Já pensou? A quentura traz sede, não é verdade? A quentura, o aquecimento traz sede. E este homem estava no inferno, em tormentos. Eu quero dizer a você, isso já faz mais de 2000 anos, e eu quero dizer a você que esse homem ainda não bebeu água ainda. Enquanto que o Lázaro está numa situação que é bem distinta, de conforto, de consolação, no seio de Abraão. E você sabe que aqui representa o céu. Não vou entrar em detalhes exegéticos aqui com relação a essa situação, a mudança, mas na realidade hoje os representa o céu. Os salvos, quando partem desta vida, estará no céu. Esse mesmo escritor disse sobre Lázaro que ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Aqui está a figura, como diz o pastor Benjamin, saudosa lembrança, que é a morte do crente. O crente morre, os anjos vêm buscar para levar para o céu. O Vimalgo, fundador da chamada da meia-noite, diz que o crente, quando morre, ele voa. Quando fecham-se as portas para essa vida, ele voa. E ele está aqui levado pelos anjos para o seio de Abraão, para o estado de consolação. Gente, isso é muito sério, é um quadro muito real. Jesus falou tanto sobre o céu e sobre o inferno, advertiu as pessoas acerca da matéria, e foi por isso que ele colocou aqui, através do escritor São Lucas, este relato para conscientizar. Note que Lucas faz essa advertência já no capítulo 12. Deus faz uma pergunta para um outro ricaço despreparado que estava confiando em sua riqueza, nos bens materiais. Em Lucas 12:20 ele faz a pergunta solene e notória: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Enquanto Lázaro está descansando no seio de Abraão, o avarento está nas agruras infernais. É um quadro irreversível para a pessoa depois de ultrapassar as fronteiras para a eternidade. Como disse, esse homem ainda está lá e ainda está com sede. Um dia ele vai sair um dia. Mas como e para quê? Segundo a palavra de Deus, ele vai sair um dia, está em Apocalipse 20, no final da Bíblia, que aparece um grande trono branco e o julgamento de todos os perdidos na presença de Deus. E diz que os mortos irão ressuscitar e que vai cada pessoa ficar em pé diante do trono para a prestação de contas e ouvir a sentença e a graduação eterna. Então, isso é muito sério. E Apocalipse 20 mostra que depois desse julgamento, o próprio inferno será lançado para dentro do lago de fogo que arde
com fogo e enxofre, isto é, a segunda morte. O próprio Satanás não está no inferno ainda. Um dia ele irá para o inferno, será lançado no lago de fogo, e lá estará a besta, o falso profeta, e Satanás serão atormentados pelos séculos dos séculos. Ele será lançado e com ele todos os seus anjos, porque Deus não fez o inferno para você nem para mim. Ele não fez o inferno para o ser humano. Ele fez o inferno, Mateus 25, 41 a 46 retrata o verso 46. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O inferno, o lago de fogo, não é para o ser humano, é para o diabo e seus anjos. Agora, os seguidores de Satanás, todo ser humano que seguiu as ideologias satânicas, irão experimentar, irão arcar com a tormenta infernal por toda a eternidade, juntamente com Satanás. Esta é uma palavra que é muito rara em nossos dias, escasso, porque as pessoas têm uma forma de proposta de vida boa aqui na terra, de regalia, de usufruir meramente prazeres materiais e vantagens materiais, a teologia da prosperidade, nada contra a prosperidade, mas a teologia errada que é o problema, que leva muitos para o inferno, pois o próprio Jesus falou sobre a importância de esvaziar de si e dar lugar a Jesus Cristo, lugar para Deus, porque o cristianismo é de renúncia, é de abnegação, é uma porta estreita. Jesus disse: entrai pela porta estreita. E aqui eu estou para trazer essa advertência acerca dessa questão de eternidade. O céu é para os que estão preparados. Deus tem feito o inferno, e esse inferno receberá e abrigará aqueles que não quiseram Deus aqui na terra, aqueles que não quiseram nada com Deus, não se converteram dos seus pecados, não deixaram a sua vida promíscua, suja, imunda, não deram glória a Deus pela obediência e pela vida que Ele quer que tenhamos. E por isso, Jesus veio para se entregar pelos nossos pecados, e aquele que rejeita Jesus está pisando o sangue da aliança com o qual foi santificado. Isso é muito sério, porque ultraja o Espírito da graça, e uma vez isso acontecendo, o quadro fica irreversível. Hoje Jesus Cristo está pronto a salvar, a perdoar e dar a certeza do céu. E aqueles que têm Jesus sabem que nesse próprio livro, além de Lucas 16, o verso 23, o capítulo 23, verso 43, Jesus disse uma palavra muito importante: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Isso ele disse para um homem que havia acabado de se arrepender, um homem que era um marginal, mas ele arrependeu-se, ele invocou Jesus, que veio para os perdidos, e ele foi salvo, ele teve a solução de Deus na sua alma e na sua vida. Ele pôde enfrentar o seu amigo, o seu colega, a multidão, as autoridades judaicas, as autoridades romanas. Ele se posicionou: eu sou agora por Jesus. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele havia até repreendido o seu colega que estava na outra cruz e disse: Jesus, lembra-te de mim. E ele disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E você pode perguntar: mas Jesus foi para o céu naquele dia? Não foi 40 dias depois? Sim, ele foi 40 dias depois da ressurreição. Ele ascendeu ao céu, subiu ao céu. Mas lembre um detalhe: Jesus é Deus, Deus é onipresente, onipotente, não está sujeito ou limitado a tempo e a espaço. Jesus sim estava aqui na terra, mas ele é Deus, também estava lá. Ele enche os céus e a terra. Hoje estarás comigo no paraíso. Entendes isso? O ladrão podia partir com segurança, e o foi, porque ele experimentou do perdão de Jesus. Gente, é muito sério a questão da eternidade. E há igrejas que brincam com essa realidade, entretendo as pessoas com outros assuntos, outras coisas, ao ponto de negligenciar
a preparação para o destino eterno. Mas hoje a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos, conforme diz São Paulo em Romanos 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É a promessa de Deus. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Prezados internautas, queridos internautas que nos acompanham nesta hora, pense seriamente sobre a eternidade. O pregador que prega a mensagem do Senhor, ele é responsável em se manter dentro dela e alertar as pessoas como Deus quer, advertindo-as de não partir despreparado para a eternidade, o que para isso precisa viver aqui, agora, com Jesus, e para isso tem que tê-lo como único Salvador, único Senhor, pois a vida é transitória e passageira e é uma oportunidade para nos prepararmos para a eternidade, e se assim não fazemos, o que estamos fazendo aqui? Por isso hoje deixo esse alerta em nosso vídeo aqui para o Facebook do pastor José Soares Filho. Agradeço pela oportunidade que você possa, onde está aí, clamar a Jesus misericórdia e graça e decida verdadeiramente para Ele. Ele te receberá. Recebeu um ladrão arrependido moribundo, recebeu o mendigo Lázaro, mas rejeitou aquele que era arrogante, o avarento, chamado lá do capítulo 16, e rejeitará todo arrogante que não quer dar lugar a Ele, espaço a Ele na vida, mas clama a Jesus e Ele te salvará. Depois entre em contato conosco, mostrando que expressa essa fé autêntica junto a inúmeros cristãos espalhados pelo mundo que querem seguir resolutamente os passos de Jesus, tê-lo como Salvador e Senhor. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe. Eu quero